E sétimo ano, bom dia pessoal, tudo jóia, tudo tranquilo? Vamos dar sequência à nossa matéria, né? Nós vamos dar sequência aí à arte no Renascimento, né? A gente já viu na semana passada o que seria renascimento cultural, né? Estudamos aí o significado dessa ideia de renascimento, né? De onde que vem esse termo renascimento cultural, né? Então eu expliquei para vocês que esse termo de renascimento, ou seja, alguns historiadores acreditavam que durante a Idade Média nós tivemos um retrocesso, principalmente na base artística, né? Então eles vão buscar esse desenvolvimento lá na cultura greco-romana, por isso que eles chamam de renascimento cultural, né? Então nós trabalhamos sobre isso e hoje nós vamos trabalhar aqui, pessoal, sobre a questão da arte, né? A arte no Renascimento. E aí eu coloquei algumas questões aqui para a gente poder trabalhar, para a gente poder visualizar, né? Primeira pergunta que a gente colocou aqui, quem eram os mecenas, tá? Mas antes de falar quem eram os mecenas, na página 92, era importante a gente fazer uma leitura aqui para você poder entender sobre a arte renascentista. Olha o que o primeiro parágrafo lá diz, olha, um dos pontos altos do Renascimento e pelo qual ele é mais conhecido, tá? Foi a extraordinária produção de pinturas, esculturas e obras literárias, né? Então o Renascimento cultural, ele é mais conhecido, pessoal, olha que bacana isso, por causa da sua arte, por causa da pintura, por causa da escultura, né? Aqui o texto fala sobre alguns renascentistas, pintores, escultores extraordinários. Você já deve ter ouvido falar, por exemplo, de Leonardo da Vinci, né? De Rafael Sanzio, né? Você já deve ter ouvido falar, por exemplo, de aqui, olha, o amor trágico de Romeu e Julieta, contado por Shakespeare, né? Então você tem assim, esses todos que eu estou falando para vocês, né, foram renascentistas. Então pessoas que a gente já ouviu falar, tipo de arte que a gente já, de uma certa forma, às vezes viu na televisão ou na internet, ou às vezes já apreciou, né? Alguns de vocês já podem ter ido também apreciar esse tipo de arte lá em museus e assim por diante, não é? Então, a arte renascentista, ela é conhecida principalmente, né? O Renascimento, ele é conhecido principalmente por causa da arte renascentista, tá? E aí a primeira pergunta fala assim, quem que eram os mecenas? Pessoal, os mecenas eram aqueles que financiavam essas obras de arte. Arte sempre foi muito caro, né? A arte é para uma elite. Você dizia assim que hoje está muito mais assim, a arte hoje ela tá, as pessoas podem ter acesso pela internet por uma série de formas, né? Mas no passado, né, quem tinha condições, por exemplo, de estudar sobre arte, sobre, né, geralmente eram pessoas que tinham uma condição financeira. Hoje está mais socializado isso, né? Um pouco mais, tá? Mas aqui a pergunta é o seguinte, quem eram os mecenas? Os mecenas eram aqueles que financiavam essas obras de arte. Olha o que o texto diz pra gente, quem eram os mecenas. Diz assim, olha, boa parte da produção foi patrocinada por mecenas, comerciantes ricos e banqueiros que financiavam e protegiam artistas plásticos, escritores e cientistas. O mecenato, como esse tipo de apoio financeiro ficou conhecido, era também praticado por príncipes reais e papas interessados em ampliar sua influência e seu poder na sociedade. Então, todos aqueles que financiavam essas obras de arte eram chamados de mecenas. A igreja, o papa, né, todas essas pessoas poderiam ser mecenas a partir do momento que eles financiassem esses artistas e essas obras de arte, tá? Então,
fácil aqui. Quem eram os mecenas eram aqueles que financiavam essas produções artísticas, tá? Aqui tá pedindo, pessoal. Eu acho que eu errei aqui, né? Porque tá a 2 e a 3 é a mesma coisa. 2 disserte sobre a escultura renascentista. Na realidade, eu queria que a 2 fosse disserte sobre a arquitetura e a número 3 sobre a escultura. Então eu vou fazer assim. A número 2 eu vou colocar arquitetura. Tá legal? O que seria dissertar sobre a arquitetura? Você falar sobre arquitetura, não é? Como que era a arquitetura durante esse período? Olha o que o texto diz pra gente. Olha, como outros artistas do Renascimento, os arquitetos buscaram nas construções das antiguidades greco-romana uma forma de inspiração e um modelo a ser seguido. Né? Lembra daquilo que nós falamos na aula passada, né? Que eles vão buscar essas ideias lá na cultura greco-romana. Não é que eles vão copiar, né? Eles vão buscar inspiração, tá, pessoal? Eles não são copiadores aqui que vão copiar a cultura greco-romana, não. Eles vão se inspirar na cultura greco-romana, tá? Então vamos lá. Eles realizavam vários estudos das ruínas dos edifícios da Roma antiga para aplicar em suas construções. Algumas características das obras clássicas, como o uso intenso de linhas retas, dois dos principais representantes da arquitetura renascentista, né, foram Donato Bramante, autor do projeto inicial da Basílica de São Pedro em Roma, e Filippo, que projetou a cúpula da Catedral de Santa Maria del Fiore e o Hospital dos Inocentes, ambos em Florença. Então eles vão buscar inspiração na cultura greco-romana. Tá legal? Então aqui nós temos uma dissertação aí sobre a arquitetura. A número 3, aí sim, seria para dissertar sobre a escultura. Olha o que o texto fala pra gente. No período medieval, os escultores eram artesãos anônimos. Sabe por quê que no período medieval os escultores eles eram artesãos anônimos, pessoal? Porque eles não poderiam sobressair. O que teria que sobressair era a obra de Deus, entendeu? O homem, ele não tinha essa característica humanista, não é? No período medieval, lembra-se que nós estudamos que a característica básica é o teocentrismo. É Deus como centro das coisas, não a figura do homem, tá? Então, no período medieval, os escultores eram artesãos anônimos, contratados pelo clero católico para decorar o interior das igrejas. Já no Renascimento, embora ainda predominavam obras de temas religiosos, que é aquilo que eu falei para vocês, os renascentistas, eles não deixaram de acreditar em Deus, eles continuavam acreditando em Deus, ok? Isso é importante, tá? Então, ainda predominavam obras de temas religiosos, a autoria dos trabalhos passou a ser valorizada, assim como a beleza e a harmonia das formas. Os escultores renascentistas se tornaram estudiosos da arte clássica e da anatomia humana. Procuraram representar o homem com a máxima fidelidade, pois julgavam que assim estariam mais próximos de Deus. Olha que fantástico isso. Durante o período medieval, o homem, a arte medieval, ela não se preocupava muito com o físico, com o corpo humano. Já na arte renascentista, eles já pensavam o seguinte, que quanto mais fiel fosse a escultura, a pintura daquele corpo humano, né, mais próximo de Deus eles estariam, não é? Então, aqui tem, de uma certa forma, né, a base aí da escultura, beleza? Vamos ver aqui a próxima questão. O que podemos entender por teoria geocêntrica? Pessoal, está numa folha anterior, tá? Está lá na página 91. A teoria geocêntrica, eu até falei isso para vocês no vídeo passado, ela foi elaborada no século II pelo astrônomo grego Ptolomeu, né? Segundo essa teoria, a Terra seria o centro do universo e em torno dela giravam o Sol, né? E outros planetas,
ok? Antes de Ptolomeu, também grego, Aristarco tinha proposto um modelo diferente que estabelecia o Sol como centro em torno do qual orbitavam os planetas. Mas essa era a teoria geocêntrica, que era até aquela teoria defendida também pela Igreja Católica durante o período medieval, tá? E a número 5, o que seria a teoria heliocêntrica, tá? Teoria heliocêntrica. Copérnico, ele propôs um novo sistema de organização do universo que tinha como base o princípio de que a Terra e os demais planetas giravam em torno do Sol, né? Assim ele criou a teoria heliocêntrica. Diferente lá da teoria geocêntrica, aqui a Terra, né, e os demais planetas giravam em torno do Sol. Ok? Essas são as duas teorias. Por que Galileu foi perseguido pela igreja? Pessoal, o Galileu Galilei, ele aprimorou as observações de Copérnico e provou que a Terra se movia em torno do Sol. Aí, por esses estudos e a Igreja Católica não concordar com aquilo, né, uma vez que a Igreja Católica ela concordava com a teoria geocêntrica naquela época, por não concordar com aquilo, o que aconteceu? Galileu Galilei ele foi perseguido pela Igreja Católica e ele foi obrigado a negar publicamente, apesar de ele ter certeza daquilo que ele estava falando, ele foi obrigado a negar publicamente suas conclusões para evitar que ele fosse condenado à morte, ok? Para que ele fosse condenado à morte. Beleza. Número 7 está pedindo que era a técnica da perspectiva. Muito legal isso. A técnica da perspectiva. Professor, aonde que eu encontro sobre a técnica da perspectiva? Pessoal, tá lá na página 94, tá? Bom, tá assim, olha. Procurando reproduzir a realidade da tela, os pintores aplicaram a técnica da perspectiva. Como é que consistia isso daí? Assim, olha. Antes de começar a pintura, os artistas traçavam linhas no quadro. Depois distribuíam os desenhos nessas linhas. O encontro dessas linhas é denominado ponto de fuga e geralmente se localiza no meio da tela. Com essa técnica, os artistas ofereciam uma ilusão na obra, aumentando o realismo da imagem. Pessoal, eu não tenho muito conhecimento dessa arte artística não, da arte, né, de você confeccionar, de você produzir, de você desenhar. Mas essa técnica da perspectiva, ela é tão interessante que a partir do momento em que ela foi introduzida, você, por exemplo, numa pintura, começa a perceber que determinados objetos estão mais longe e outros mais próximos. Lá na página 94, você tem esse quadro aqui, olha, né? A imagem desse quadro aqui, que demonstra claramente, né, essa ideia aí da técnica da perspectiva, que é fantástico, né? Você consegue observar assim que tem pessoas no meio, construções lá no final, pessoas mais próximas de você. Isso eles só conseguiram fazer a partir do momento que eles começaram a utilizar essa técnica da perspectiva. Então é bem bacana, tá? Número 8, quem foi? Tommaso Mosacchio, né? Ele foi um dos primeiros artistas, né, a adotar a técnica da perspectiva, que é essa técnica que nós estamos falando aqui. Utilizando esse conhecimento geométrico, ele criou imagens que davam a ilusão de profundidade. É essa que eu estou falando, que a pessoa está lá no fundo, lá você está vendo, né, lá no final, né? Olha esse quadro aí na sua página 94, você vai ver que fantástico é isso, né? Inexistente nas pinturas medievais. Inexistente nas pinturas medievais. Durante o período medieval não tinha essa técnica. Isso foi uma técnica nova renascentista, tá?
O uso intenso de cores e do jogo claro e escuro reforçavam a sensação de tridimensionalidade das obras. Entre seus trabalhos estão a Santíssima Trindade, a Expulsão do Paraíso e a Esmola de São Pedro. Ok? Muito bem. 9. Quem foi Sandro Botticelli? Né? Porque no final do século XX sua arte sofreu alteração profunda. Botticelli, pessoal, ele foi um dos artistas protegidos pela família Médici, que era uma família muito importante lá na Itália, tá? Pintou quadros que exaltavam a grandeza da família, como o retrato de Giuliano de Médici e a Adoração dos Magos. Também pintou obras inspiradas na mitologia clássica, como a Primavera e o Renascimento de Vênus, que chamavam a atenção pelo contorno grandioso e delicado das formas femininas. No final do século XV, aí respondendo a questão aqui, ó, os Médicis perderam o poder em Florença e o trabalho de Botticelli sofreu uma alteração profunda. Os temas otimistas e de celebração da vida deram lugar a uma pintura mais religiosa e dramática que pode ser notada em sua obra A Lamentação. Ele passa então a pintar, né, a temas mais relacionados aí à religiosidade. Essa é a alteração profunda que sofreu a arte de Sandro Botticelli. Ok? Muito bem. Disserte sobre o período cinquecento. Pessoal, a arte renascentista ela foi dividida em período 300, 400 e 500, né? Esse último período, na realidade, ele teve uma importância aí. Então, o período 500, ele é do século XVI. É considerado por muitos o período áureo, né, da produção artística do Renascimento. Então, ele é considerado o período em que a arte renascentista mais desenvolveu, tá? Por isso que eu pedi para que vocês fizessem um resumo aí do período 500 e não dos períodos anteriores. A arte produzida pelos artistas que viveram nessa fase resultou também do aperfeiçoamento dos conhecimentos técnicos desenvolvidos ao longo do século anterior. Foi no 500 que trabalharam três artistas que se tornaram referente na arte ocidental. Vocês já ouviram falar sobre ele? Michelangelo, Leonardo da Vinci e Rafael Sanzio. Ok? Beleza? Então essa aí são as características do período 500, que foi aí o período áureo, né, da produção artística do renascimento cultural. 11. Descreva uma pequena biografia dos artistas abaixo. Primeiro, Michelangelo, né? Poxa, Michelangelo é fantástico, né? Aqui fala assim, olha, um dos maiores nomes do Renascimento foi escultor, arquiteto e grande pintor. Ó, pessoal, escultor, arquiteto e pintor, né? Então ele era fantástico, né? Na pintura, ele executou um trabalho de grande proporção no interior da Capela Sistina, na atual cidade do Vaticano, com cenas de acontecimentos narrados no Velho Testamento. Mas foi como escultor que Michelangelo se tornou mais conhecido e admirado. Entre as muitas obras-primas que conduziu destacam-se Pietà, o Colossal Davi, Moisés. Conta-se que ao terminar sua obra, que teria lhe dado um golpe de martelo e gritado parla, parla, ou seja, fala, fala. Ele ficou tão fascinado com a obra que ele fez, pessoal, que ele imaginava que ela só faltava falar, de tão perfeita que ela tinha ficado. Ok? Fantástico isso, né? O próximo é o Leonardo da Vinci, também, poxa, considerava a pintura a obra de arte mais completa. Para produzir seus quadros, ele estudava intensamente cada detalhe que compunha a obra,
como as pregas das roupas, as formas e as expressões dos personagens. Da Vinci deixou muitos esboços em papel, mas poucas pinturas acabadas. Entre suas obras-primas estão a famosa Mona Lisa, que eu acho que todo mundo já é um quadro extremamente famoso, né? A Virgem e o Menino com Santana e a Virgem do Rochedo e a Última Ceia. Aqui o texto fala que a Mona Lisa é uma das obras mais famosas do mundo, né? Foi encomendada por Francesco del Giocondo, que era com certeza esse Francesco del Giocondo. Você pode chamá-lo, por exemplo, de, de um meceno, né? Você pode caracterizar que seria um meceno, uma pessoa que investe em obras de arte, tá? Um rico comerciante de Florença que queria um retrato de sua jovem esposa, né? Por isso o quadro também é conhecido como a Gioconda. Ele já foi objeto de diversas releituras e anúncios publicitários, né? A gente vê sempre aí eles fazendo aí uma reconstituição desse quadro, né? Ok? E por fim, pessoal, para a gente terminar, Rafael Sanzio, né? Rafael era conhecido por ser um homem refinado e imensamente criativo, assim como Leonardo da Vinci. Só um minutinho. Assim como Leonardo da Vinci, Rafael utilizava a técnica de esboçar suas ideias em papel antes de pintá-la. Com esse método, seus discípulos podiam concluir as obras do mestre quando o volume de trabalho era muito grande. Ele trabalhava junto com outras pessoas, né? Então ele fazia o esboço daquela arte, que aí os seus ajudantes poderiam ajudá-lo, né, a terminar a obra, ok? A fama de Rafael atraiu a atenção do Papa Júlio II, que o contratou para decorar os aposentos papais. Sua obra foi tão admirada que em 1509 ele foi nomeado pintor oficial do papado. Ao mesmo tempo, o artista reproduziu afrescos e outros trabalhos para ricas famílias romanas. Rafael ficou reconhecido pela produção da obra sobre o tema da Virgem Maria com o menino Jesus. Alguns exemplos são as pinturas de Madonna, né? O afresco A Escola de Atenas, produzido entre 1509 e 1510, homenageia os grandes pensadores da antiguidade clássica. Pessoal, esses aí são os artistas renascentistas, né, do período do Renascimento. E como eu disse para vocês aí no início da nossa fala, né, que o Renascimento ele ficou muito mais conhecido por causa dessa arte, né? Tenho certeza que vocês já devem ter ouvido falar sobre esses pintores, escultores, esses artistas que a gente falou aqui, tá legal? Na próxima aula agora a gente vai começar a estudar a reforma religiosa, tá joia? Fiquem com Deus aí, um abraço, até a próxima.